Vamos dando sequência, eu vou já chamar aqui a Áurea Rangel, que é engenheira química, e ela já vai também seguir na palestra. Eu vou passar a Áurea Rangel. Boa tarde, é um prazer fazer parte do grupo da Aditran Refazer, porque em 98, 97 nós já fazíamos parte deste grupo, principalmente aqui no Vale do Paraíba. Participamos de várias palestras, de vários eventos, buscando sempre a segurança viária. Agradeço muito aí ao André, que está junto com toda essa turma nossa aqui, toda essa bancada técnica, buscando a segurança e o aprimoramento técnico. Há pelo menos 20 dias atrás, nós promovemos um evento na Prefeitura de Jacareí, onde pelo menos 20 prefeituras fizeram parte. E o diretor de trânsito da Prefeitura de Jacareí, ele começou o evento pedindo para que cada representante das prefeituras presentes fizesse a sua apresentação e especificamente fizesse um comentário de como estava a sinalização viária em seu município. Todos fizeram a mesma colocação. Temos produtos de baixa qualidade, especificamente na parte de sinalização horizontal, nós não temos produtos que durem mais do que 6 meses e não conseguimos comprar materiais de melhor qualidade. Então, vendo essa dificuldade que é real para todos, não só aqui regional, mas é uma realidade que a gente encontra em todos os municípios, eu resolvi, então, falar um pouco sobre como determinar a escolha perfeita de materiais para sinalização viária horizontal. E foi muito bom que os meus antecessores, excelentes técnicos, e os próximos também, fizeram explanações falando exatamente sobre qualidade de materiais, como comprar materiais com qualidade. Isso não significa aqui que nem eu, nem o Lucien, nem o Fábio, nem ninguém aqui vai falar, compre o produto Y. Estamos preocupados com a qualidade que está sendo colocada na via, porque isso é segurança. Então, sinalização horizontal, como especificar corretamente? Então, coloquei aqui, para começar, que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a 5ª posição em mortes de trânsito entre os países de todo o planeta. Diversas são as causas, a imprudência, até mesmo a embriaguez ao volante, mas o que poucos se atentam é a falta de sinalização viária, que é um fator extremamente relevante. A sinalização viária é a forma pelo qual o setor responsável pelo trânsito se comunica com o motorista, informando sobre as ações referentes à regulamentação, risco e direção, sendo de suma importância para a vida de quem trafega pelas vias, seja o pedestre, seja o condutor. É responsabilidade nossa fazermos a sinalização com segurança. A sinalização horizontal, ela é baseada na pintura de faixas, como as de pedestre, ou seja, um grupo de marcas, símbolos e avisos definidos sobre o sistema viário, respeitando os princípios definidos pelos órgãos. Até aqui, todo mundo conhece, está simples. Agora, como nós vamos fazer isso se tornar um elemento agregador à segurança? Em uma rodovia, é ela que acompanha a sinalização horizontal, que acompanha o motorista em toda a viagem. A importância da sinalização viária está diretamente ligada à segurança dos motoristas e pedestres. Os produtos e serviços oferecidos devem ser de qualidade, devido à solicitação dos mesmos, exposição a sol, chuva, desgaste contínuo e ter durabilidade. Quem fabrica tinta sabe que a tinta dentro da química é um capítulo especial. Quando você formula, desenvolve, mexe com tintas, você está falando de química orgânica, inorgânica, físico-química, química geral, química de materiais. Então, tudo isso nós temos que pesquisar, conhecer, para conseguir desenvolver e formular materiais de qualidade. As tintas, elas reúnem toda essa gama de especificações da química. E quando eu fabrico tintas
para a área decorativa e para a área de sinalização viária. E digo que a solicitação é muito mais técnico quando se fala de sinalização viária. Uma tinta de parede, ela tem N especificações, mas quando você fala de sinalização horizontal, você está mexendo com vidas, diretamente na segurança do motorista. Então, a importância, a responsabilidade e o conhecimento técnico de quem está formulando esses materiais é de suma importância. Não fazemos misturas, fazemos produtos que se responsabilizam pela segurança viária. É fundamental para uma sinalização eficiente e duradoura a escolha dos materiais. A partir desta escolha, será determinado o tipo de aplicação, a sua vida útil e o custo. A vida útil da sinalização, ela é determinada pelos fatores: bom estado do pavimento. Toda a história começa pelo pavimento. Se eu não tenho um pavimento bom, um pavimento durável, eu não posso chegar aqui e falar de produtos que tenham durabilidade de até 10 anos, que é o que nós temos hoje aqui no Brasil. Precisamos, de início, ter pavimentos em boa condição. Condições climáticas ideais para a aplicação, bons equipamentos, equipe de aplicação capacitada e treinada, tem que saber o que fazer e como fazer. Materiais de qualidade reconhecida e assegurada, segurança no manuseio dos produtos, fabricantes com know-how e regulamentação específica vigente para a produção e desenvolvimento de produtos químicos. A capacitação dos fabricantes. É de suma importância que os fabricantes sejam habilitados tecnicamente para a operação de desenvolvimento e fabricação de produtos químicos, especialmente tintas. Não se pode pensar em ter um barracão, um dispersor e achar que é um fabricante de tinta. A regulamentação hoje ela é extremamente severa e isso tem que ser levado com seriedade, porque o resultado do produto que você vai oferecer, ele está mexendo com vidas. Então, quem está comprando esses produtos precisa conhecer essas regulamentações e exigir isso do seu fabricante, que é o mínimo que ele pode oferecer quando ele se coloca como um produtor de produtos químicos. Hoje, a regulamentação mínima exigida para o fábrico de tintas é licença de operação CETESB, licença de funcionamento prefeitura, licença do IBAMA, licença da Polícia Federal para comprar e manufaturar produtos controlados, licença da Polícia Civil, CRQ, que é o Conselho Regional de Química, e a VCB Bombeiros. Aqui está a lista mínima do que se precisa para fabricar uma tinta. E nós sabemos que hoje, se pegarmos aí pelo menos 50% a 60% do que vem sendo fornecido, os fabricantes não têm isso. Sem a comprovação das exigências listadas, o fabricante não está habilitado para a produção de tintas e produtos químicos. Mesmo nos casos de aquisição de produtos por meio de revenda, é necessário exigir do fabricante deste os documentos mencionados. Eu já ouvi muita gente falar, eu não consigo colocar no edital que tenha que ser comprado apenas de fabricante. Não tem problema. Você está comprando e abrindo para uma revenda, que a revenda demonstre que o fabricante que fez o produto tem todo o know-how e a habilitação mínima necessária para fornecer os materiais. A química a serviço da segurança. A formulação de produtos tão específicos, sua perfeita utilização depende de conhecimentos teóricos e práticos, uso adequado, aplicação correta, conhecer as necessidades e buscar as soluções eficientes, alcançando o que todo mundo está procurando aqui, que é o custo-benefício. Produtos para rodovias, produtos para vias urbanas. Nós conhecemos as dificuldades que se tem quando você formula um produto para rodovia, porque a exigência é uma. Quando você faz o mesmo produto para a via urbana, as necessidades são outras. Então, o formulador, o fabricante, ele precisa conhecer a necessidade de seu cliente. Não é simplesmente uma receita, eu vou, faço, coloco no balde e forneço para todo mundo e vou ter o mesmo resultado. Não,
é necessário conhecer, é necessário ir a campo, é necessário verificar o que ele precisa para gerar o máximo possível de segurança para os motoristas. Essa habilidade é dos fabricantes, é dos formuladores. Tipos de materiais. Nós temos tintas. Tintas acrílicas à base de solvente, acrílica à base d'água, metacrílicas à base de solvente e metacrílicas à base de solvente com altos sólidos com baixo VOC. Isso nós estamos falando de materiais aplicados a frio em espessuras abaixo de 0,8, mas com já especificidade e visando o aspecto ecológico. Nós podemos falar hoje de tintas acrílicas e alguns de vocês falarem assim, ok, eu estou comprando uma tinta acrílica e ela não está durando 6 meses. Nós podemos aqui garantir a fabricação de tintas acrílicas que durarão mais de 24 meses. O que precisa é conhecer e fornecer produtos com capacidade de atender ao órgão competente que está adquirindo o material. Tipos de materiais. Outra linha, termoplásticos. São materiais aplicados a quente, com caldeiras na faixa de 180 a 200 graus. Já aqui nós já falamos de espessuras, altas e médias espessuras. Nós temos aplicação por aspersão mecânica, extrusão manual e mecânica e relevos, extrusão mecânica. Nós estamos falando aqui de espessuras que vão variar de 1,5 até 7 milímetros, dependendo do relevo na sua altura máxima. Então, são materiais que eles possuem uma coesão diferente das tintas. Portanto, eles podem ser aplicados em altas espessuras. As tintas, devido à coesão e à formação do filme dos materiais, elas têm um limitante que é a espessura. Mas se você aplicasse, se fosse possível pegar uma tinta acrílica ou metacrílica e aplicasse ela numa espessura de 3 milímetros, ela teria até uma durabilidade superior do que se tem num termoplástico. O que nós estamos falando é de quantidade de material por metro quadrado, não especificamente só de qualidade de materiais. Tipos de materiais. Plástico a frio, aplicação manual e mecânica, extrusão manual e mecânico. Que nós já estamos falando de uma outra classe de produtos, produtos ecológicos, sem solventes e com alta durabilidade. E segurança tipo 2, que são produtos que foram desenvolvidos para garantir a retrorefletância sob condições climáticas adversas, à noite sob chuva e neblina, e garantir a retrorefletância mesmo nessas condições adversas. Aqui nós temos aspersão com alta espessura. Mesmo sendo uma aspersão, como nós vamos trabalhar com esferas de diâmetro e índice de refração maior, nós conseguimos ter essa retrorefletância nessas condições adversas, em virtude da especialidade das microesferas e da espessura dessa aspersão, que vai variar entre 0,8 a 1,2 milímetros. Temos extrusão, profile, que são sonorizadores feitos com plástico a frio, estrutura e botões. Aqui nós estamos trabalhando com tecnologias de alta espessura, que vão variar também de 0,8, 1,2 até 7 milímetros. E esses materiais, eles são específicos para essas situações adversas na sinalização horizontal. Microesferas de vidro. Tão importante quanto a aplicação, o pavimento, as condições climáticas, o conhecimento do aplicador, a capacitação do aplicador e os equipamentos que eles vão utilizar, vêm as microesferas. Na verdade, nós que fabricamos tintas, nós temos que ter um produto de alta tecnologia para garantir a vida útil dessas microesferas. As microesferas são as grandes responsáveis da retrorefletância para o motorista. Mas se não houver uma tinta com boa aderência, com boa coesão, com índice de refração correta dos pigmentos, o efeito que essas microesferas precisam devolver para o condutor será nulo, porque você não tem um produto de alta qualidade. Então, por mais que a grande vedete seja a microesfera, o resultado dela depende especialmente da qualidade dos produtos que vão mantê-las sobre o pavimento. As esferas de vidro classificam-se quanto ao seu uso. 1A,
5 e 6 são incorporadas no termoplástico em algumas formulações de tintas especiais e no processo de fabricação. Temos outras que são A, 1B, que são incorporadas à tinta e ao plástico a frio. Nós temos tintas metacrílicas que são já elaboradas na fábrica com microesferas de vidro. A incorporação delas se dá depois da dispersão dos pigmentos, porque os pigmentos e as cargas, elas precisam ser totalmente dispersas e envoltas pelo veículo da tinta. Porém, as microesferas não. Se elas quebrarem, se elas forem dispersas, se romperem durante o processo de fabricação, elas perdem o seu efeito, que é o de retrorefletância, em função da esfericidade da mesma e do ângulo que ela estiver atuando. Então, o tamanho dessas microesferas, a hora que elas são incorporadas nas tintas e os aditivos que são utilizados para mantê-las em suspensão, é que vai garantir uma tinta com eficiência. Porque não adianta fabricarmos, colocarmos as microesferas ou até mesmo cargas e pigmentos e essas forem sedimentadas no fundo do balde. Você não consegue fazer uma perfeita utilização dos produtos. E a esfericidade e o tamanho dessas microesferas, elas são fundamentais quando se fabrica esses produtos, já com as microesferas incorporadas, para evitar problemas durante o processo de aplicação, entupimento de pistolas e outros problemas. Também temos as microesferas que são aplicadas por aspersão, para garantir a refletorização imediata. Aquelas microesferas que são utilizadas na fabricação dos produtos, elas vão surgir na sinalização depois que a tinta sofrer um certo desgaste e se perder as microesferas que foram aspergidas. Depois da tinta desgastada, essas microesferas vão sair. E para que a tinta continue tendo efeito de durabilidade com vida útil, é necessário que tenha essas microesferas incorporadas, porque elas vão surgir de acordo com o desgaste da faixa. Para garantir a retrorefletância inicial, nós temos as microesferas que serão aspergidas durante o processo de fabricação. A qualidade das microesferas, a quantidade das microesferas e o equipamento que faz essa aspersão é fundamental para o resultado final. Nós vimos, até o Fábio apresentou um laudo, onde ele mostrou o resultado com 240 gramas por metro quadrado de microesferas, quando deveria ser utilizado 400 gramas por metro quadrado. Isso apresenta, de cara, uma redução ou um aumento da retrorefletância. Outra coisa que é fundamental quando se fala em aspersão de esferas é a qualidade dos produtos. Se nós pegarmos a norma da ABNT, ou as antigas do DENIT, DR, DERSA, qualquer uma que se apresente, nós temos faixas de viscosidade que elas vão variar de 80 até 100 UK, que é a unidade que mede a viscosidade dessas tintas. Garanto para vocês que se nós fornecermos uma tinta com 80, vocês vão aplicar a tinta e a microesfera vai afundar. Se nós fornecermos com 100, essa microesfera não vai entrar dentro do filme da tinta. Então, aí vem o conhecimento do formulador e do fabricante que vive em campo e que sabe exatamente que a faixa de viscosidade para garantir uma retrorefletância inicial, ela é muito mais estreita, embora a norma preveja uma faixa mais larga. Também nós temos os tipos 3 e 4, que são específicos para trechos de chuva e neblina. Temos as microesferas com índice de refração maior que 1,9, acima de 1,9. São aplicados por aspersão, uso em aeroportos ou locais para aumentar a conspicuidade da pintura. Ou seja, para fazer com que a gente enxergue melhor essa pintura em locais onde existe a necessidade de maior retrorefletância. Então, hoje, ao longo dos 20 anos que nós fabricamos produtos, nós vimos a evolução dos materiais
mais. Nós vimos a evolução dos equipamentos e a evolução dos técnicos. Eu fiquei muito satisfeita vendo o equipamento que o Fábio mostrou hoje para nós, porque em 2006, 2007, nós trouxemos esses equipamentos para cá da Dinamarca e o pessoal queria matar a gente porque isso era vendido em euros. E ninguém queria ouvir falar de produtos que faziam controles. Muito pelo contrário, né? Aqueles gatinhos que ele falou na sinalização era o que estava em voga. E hoje nós sentimos um perfil muito mais profissional do nosso setor, o que é fundamental para a gente garantir segurança. Que seja de um grupo pequeno, que seja de um grupo que esteja buscando isso, mas o importante é nós termos o start da tecnologia e da qualidade. As microesferas de vidro devem receber um revestimento para melhorar algumas qualidades, como aderência às resinas. Resina é o veículo da tinta, é a matéria-prima fundamental de uma tinta. É ela que vai determinar a durabilidade, a secagem, a formação do filme, a resistência à abrasão, a aderência dessas esferas. Tanto que a tinta recebe o nome tinta acrílica, porque a resina é acrílica. Então, ela é o sobrenome da tinta em virtude da importância que esse veículo faz dentro da formulação. Então, nós temos alguns tratamentos para aumentar a aderência desta esfera na resina da tinta daquele filme pequenininho de 0,5 que foi demonstrado aqui. Então, tudo isso é tecnologia para melhorar o conceito da pintura e ela se tornar muito mais visível para os motoristas. Para cada tipo de sistema de demarcação e para aumentar a fluidez durante o seu uso. Nós temos também agregado antiderrapante e diluentes. Eu trouxe até, está ali no nosso stand, uma amostra de agregado antiderrapante, porque tem muitas cidades, principalmente, acho que as primeiras, a primeira foi na Colômbia, onde veio a exigência de que as faixas de sinalização tivessem agregado antiderrapante. E nós estamos trabalhando muito, demonstrando a necessidade. Primeiro, porque o agregado ele vai melhorar e muito a aderência dos pneus sobre a faixa. Vai evitar acidentes. A faixa de sinalização ela não pode ser lisa, muito pelo contrário, ela tem que ter esse efeito antiderrapante. E só a tinta, ela não vai dar isso. Por mais que se meça atrito, como a gente faz nas normas de aeroportos, que você vai lá e mede o atrito da faixa, precisa ter outros elementos, que são os agregados antiderrapantes, que eles podem ser utilizados sob a demarcação ou no sistema sanduíche. Os diluentes também. A gente está cansado de ver que, de repente, a prefeitura foi lá, comprou a tinta e esqueceu o solvente. Esqueceu o solvente, o que ela vai fazer? Ela vai comprar um thinner, ela vai usar gasolina. Isso é mortal para a tinta. Principalmente, se for uma tinta acrílica ou metacrílica à base de solvente, ela foi formulada com um solvente. Que ele é o solvente verdadeiro, porque ele é o mesmo solvente por natureza do veículo da resina da tinta. Então, o formulador, o fabricante, ele sabe qual o diluente perfeito para aquela tinta, para garantir que essa tinta não vá proporcionar sangramento na pista, para que não tenha um corte agressivo ou pouco corte, e também a utilização desses diluentes precisa ser controlada. Eu estava, há muitos anos atrás, acompanhando uma pintura e perguntei para o dono da empresa, você gostou da minha tinta? Ele falou, meu aplicador adorou. Ele fez 80 metros quadrados por balde com essa tinta. Ele achou fantástica. Eu falei, meu Deus do céu, ele acabou com a pintura. Ele fez 1 para 1, tinta e solvente, achou maravilhosa e saiu aplicando. Então, a quantidade de solvente que se coloca na tinta também é extremamente controlada. É a qualidade dele e como e quanto se coloca. E como fabricante, eu digo, a gasolina acaba com a garantia do material. Escolha correta dos materiais. Os produtos para sinalização devem proporcionar adesão perfeita ao substrato. Nós vamos fazer uma demarcação. Eu tenho um substrato, seja ele paralelepípedo, asfalto, concreto. A tinta que vai ser aplicada sobre ele precisa garantir essa aderência. Compatibilidade com as pinturas existentes.
eu tenho uma pista e ali eu tenho um termoplástico. Eu preciso saber se a pintura nova que vai ser depositada sobre esse material é compatível ou não com ele. Excelente ancoragem das microesferas de vidro. A tinta aderiu, ela é compatível, eu agora preciso manter essas microesferas de vidro sob a faixa, para garantir a retroreflexão. Formação de filme, tipo de aplicação. Com a escolha do material, eu vou ter uma formação de filme. De acordo com a formação de filme do meu produto, eu vou ter um tipo de aplicação, um tipo de equipamento, um custo e uma durabilidade. Não causar sangramento, no caso de pinturas à base de solvente. E ter antiderrapância. Luminância, o contraste diurno. Tão importante quanto a retrorefletância noturna, nós temos também que nos preocuparmos com o contraste diurno. A faixa ela tem que contrastar, ela tem que ser vista de dia e de noite. Então, para isso, é que a necessidade de matérias-primas que sejam de boa qualidade é fundamental. Nós, como fabricantes, podemos dizer que a gente pega 50 tipos de titânio, é o pigmento branco verdadeiro da tinta, e a qualidade dele vai variar de A a Z. E isso é que vai garantir o contraste e depois a retrorefletância da sinalização. Durabilidade funcional. O que eu chamo de durabilidade funcional? É a vida útil. Eu pintei o material, apliquei o produto, ele recebeu a microesfera. Ele tem uma retrorefletância, ele está durando com vida útil, ele tem um serviço. A partir do momento que aquela tinta desgastou, perdeu aquela microesfera, se eu não tiver microesferas incorporadas na tinta, ela está durando porque ela tem resistência à abrasão, mas ela perdeu o fator principal dela, que é a garantia retrorefletância noturna. Então, eu não vou ter uma durabilidade funcional. Elevada resistência ao intemperismo. Nós temos os equipamentos que medem as forças destrutivas da natureza, garantindo com isso que a tinta tenha uma durabilidade à água, sol, chuva, calor, areia, a todas essas exposições que a tinta tem diuturnamente, isso dentro de um equipamento que vai simular essas forças. Então, o teste de resistência a intemperismo, ele é fundamental. Então, um exemplo, quando nós falamos de tintas acrílicas estirenadas, nós temos que tomar muito cuidado, porque o que dá garantia em temperismo são os acrílicos, são os metacrílicos. As misturas monoméricas e depois que vai formar o polímero, pode diminuir essa resistência em temperismo. Eu estou falando um pouco mais tecnicamente, mas é para vocês entenderem que existe como você fornecer um produto de qualidade e um produto de baixa qualidade. Um produto que custa 250 versus um produto que custa 120. E aonde nós vamos ver essa diferença de custo? Na durabilidade e na vida útil dos materiais. Resistência ao calor e à água. Alta resistência à abrasão, que é a durabilidade do material, diminuição do VOC, compostos orgânicos voláteis, e o custo-benefício. Às vezes, o órgão abriu uma licitação e colocou lá, especificação técnica, tinta de boa qualidade. A gente, de 10 editais, 7 são tintas de boa qualidade. O que é tinta de boa qualidade para mim, para você, para o fornecedor ali da esquina? Eu tenho um conceito do que é uma tinta de boa qualidade. Todo mundo que está nessa mesa aqui também sabe o que é uma tinta de boa qualidade. Mas existe muita gente que está preocupada em fornecer e se manter vivo. E para isso, chega, ganha a licitação a um custo, citando o exemplo, de R$120. Aí nós temos produtos que realmente conferem boa qualidade e ele custa 250. Só que o que é o custo-benefício? Esses 250 vão garantir uma durabilidade de 24 meses. Esses R$120 são as tintas que eu perguntei para o pessoal de Jacareí
para as 20 prefeituras e que nenhuma teve uma durabilidade maior do que 6 meses. Fazendo uma continha rápida, se gastou R$500 direto por balde de tinta, pela baixa durabilidade, sem se contar o custo para montar edital, para levantar as necessidades de campo, para aplicar esse produto. Então, na verdade, um balde de R$120, ele custa para a prefeitura R$700, R$800. Entendeu? E você, além de tudo, não forneceu o principal, que foi a garantia da retrorefletância, da vida útil e de uma sinalização segura para o motorista. Não é só importante conhecer os tipos de materiais e suas propriedades, mas é fundamental conhecer o local que receberá a sinalização, suas solicitações, desgastes, ataques, para que se determine a vida útil da pintura em cada tipo de substrato e de suas exigências. Por que eu estou colocando isso? Uma tinta numa rodovia, ela tem um determinado comportamento. Você pega uma Bandeirantes, faz uma linha de bordo e vai embora. Dificilmente o carro vai trafegar sobre essa faixa. Pega uma travessia de pedestres numa Radial Leste, em São Paulo. A tinta nunca vai ter nem de perto a mesma durabilidade que teve na rodovia. Então, não é só conhecer os materiais, a aplicação, tudo, mas também o local onde nós vamos aplicar. Uma vez eu estava num congresso e chegou um diretor de trânsito e falou assim: nossa, eu gostaria muito de utilizar plástico a frio, mas ele vai custar para o município, em média, de R$25 por metro quadrado. Na época, o tipo de aplicação. Eu hoje tenho no meu município um custo de R$12, R$14. Eu nunca vou conseguir colocar um material desse. Falei para ele, vamos começar a simular. O que você tem de travessia de pedestre, o que você tem de locais afastados com baixo VDM, o que você tem de ciclovia, e para cada tipo de local, nós fomos determinando o produto aplicado. E no final, ele utilizando plástico a frio, tintas metacrílicas, até tinta à base de água e tinta termoplástica, ele chegou a um custo médio de R$13. Pelo volume que ele tinha a sinalizar, pela especificidade dos materiais e os locais. Então, necessariamente, você não tem que ir lá e colocar 800 baldes de tinta acrílica de boa qualidade. Você tem que entender onde vai ser feita essa sinalização e especificar os materiais de acordo com a necessidade do local que você tem. Qual que é o problema? Conhecimento e dá um pouco mais de trabalho, mas isso é se envolver com dinheiro público, isso é fazer uma sinalização de qualidade. Então, nós temos as exigências para a travessia de pedestre, ciclovia, ciclofaixa, que é diferente. Nós fizemos uma pintura na Prefeitura de Jacareí para demonstração do dia do teste. Nós fizemos uma ciclofaixa. Foi utilizada uma tinta que ele tinha adquirido lá na faixa dos R$120, e nós fizemos uma pintura com tinta metacrílica com sistema sanduíche de agregado antiderrapante. Como era uma ciclofaixa e passava até ônibus no local, após 10 dias, eu tenho as fotos para demonstrar, a pintura convencional já não tinha mais nada. Então, existe também diferença entre uma pintura para uma ciclovia e para uma ciclofaixa. Corredor de ônibus, locais com exposição de derrame de óleos, produtos químicos, portos de areia, lombada, setas, legendas, área com maior ou menor VDM. Cada um destes locais, se nós pegarmos uma tinta acrílica, uma metacrílica, uma base d'água, um termoplástico, ele vai ter uma durabilidade diferente, maior, menor, em virtude da solicitação que cada um destes locais vai exigir da pintura. Aqui só demonstrando um laudo, acho que não consegue melhorar a visualização, né? Mas o que eu gostaria de mostrar é o seguinte: isso aqui é uma tinta metacrílica e nós conseguimos chegar a uma resistência à abrasão de 190 litros. E fornecemos esse material. E o que tinha sido exigido? 100 litros.
Entende? Então, isso é qualidade das matérias-primas. São fórmulas bem feitas, coesas, que vão garantir para quem vai usar os materiais uma durabilidade maior dos produtos. Aqui para tinta branca e para tinta amarela, tudo na faixa de 190 litros de resistência à abrasão. Formação de filmes e espessuras. Nós temos tintas, termoplástico, plástico a frio, pinturas de segurança, microesferas, formas de aplicação e liberação do tráfego. Cada um destes produtos, eles têm um tipo de formação de filme, um tipo de microesfera ideal para essa formação de filme e, por consequência, um tipo de aplicação e a liberação do trânsito. É antiético citar, mas eu peguei um site de uma empresa que dizia que era especialista, fazia a melhor tinta para ciclovia. Falei, bem, deixa eu aprender com ele, né? Abrimos lá e fomos olhar o site dele, dizendo que era o melhor fabricante de tintas para ciclovia. Ele começava a primeira demão, 2 horas. A segunda demão, mais 2 horas. Ora, nós estamos trabalhando com trânsito. Quem vai segurar, seja numa ciclovia ou numa travessia de ônibus, 6 horas para liberar um tráfego? Isso não existe, mas está lá. E em seguida mostrava, no próprio site, a faixa toda preta. Então ele não mentiu, ele mostrou que se não respeitar as 6 horas, ele vai marcar e sujar completamente a faixa. Então, quer dizer, a formação de filme e as espessuras, ela é fundamental para que a gente tenha sucesso na pintura. Porque, senão, nós não vamos conseguir fazer com que dure aquilo que foi vendido para cada um. Então, através da escolha do material, nós vamos ter um tipo de microesfera, um tipo de formação, um tipo de aplicação, a liberação do trânsito e, por conseguinte, o custo do material, mas o custo da vida útil da pintura. Pinturas antiderrapantes. Nós temos ciclovia, ciclofaixa, travessia de pedestre, lombada, legendas e setas, que deverão receber produtos ou pinturas com sistemas antiderrapantes. Sua recomendação, tornar a demarcação antiderrapante e, por consequência, muito mais segura para motorista, pedestres, ciclistas. A utilização de pinturas antiderrapantes necessita de estudo para garantir a sua melhor utilização. Porque, principalmente, quando o agregado fica exposto na faixa, pelo tamanho do agregado, ele compete diretamente com a retrorefletância das microesferas. Então, precisa ser muito bem estudado o tamanho da microesfera, a faixa de pintura, o tipo de formação de filme, o tamanho do agregado e o jogo que nós vamos utilizar, quantas gramas de agregado para quantas gramas de microesfera, para garantir que esse agregado não faça sombra para a microesfera. Isso no caso de uma travessia de pedestres, não no caso de uma ciclovia. Ela não pode concorrer ou causar prejuízo para a retrorefletância. A quantidade de agregado e de microesferas, bem como a granulometria desses materiais, precisam ser bem observados para evitar problemas na vida útil da pintura. Várias cidades já têm obrigatoriedade de pinturas antiderrapantes nas faixas de pedestre. Sistema antiderrapante, uso, travessia de pedestre, lombotravessias, ciclovias e ciclofaixas. Nós temos o sistema sanduíche, onde a primeira camada aplica-se uma tinta na espessura de 0,4, joga seu agregado antiderrapante e a segunda demão de 0,3 de tinta sobre o agregado. Isso no caso de uma ciclovia, para evitar que o agregado fique exposto e se algum ciclista ou pedestre cair sobre a faixa, não se machuque. E tem o outro segundo tipo, que é a pintura mais o agregado antiderrapante com as microesferas, respeitando-se quantidade e granulometria de cada um. Aqui é só um catálogo dos nossos produtos, e aqui, para facilitar, ele é didático, para quem pega e verifica ali os dados básicos, o que ele atende, qual norma, quais os resultados que se espera. Mas eles não são imperativos para normas técnicas, eles são apenas orientativos. Para as normas técnicas, nós temos outras condições para se especificar os materiais. Aqui continuam os mesmos materiais. Taxas e taxões.
Nós aqui falamos sobre as próprias normas da ABNT, que as taxas, elas têm 4 tipos hoje de taxas. A tipo 1, 2, 3 e 4, variando o tipo de refletivo, o tratamento que esse refletivo tem e a retrorefletância destes materiais. E, principalmente, a compressão destes produtos, para que eles não quebrem, seja taxa ou seja taxão. A semana passada, eu tenho um vizinho que ele faz aplicação de materiais na cidade de Americana. E ele falou, eu comprei uns tachões muito mais barato do que o que vocês fabricam. Só que quando eu quebrei, eu encontrei concreto, cabo de vassoura. Ele era o separador entre os parafusos, era um cabo de vassoura. Então, é óbvio que esses materiais não vão garantir resistência à compressão, vão alterar a cor, não tem resistência a intemperismo. Então, é fundamental que minimamente se atenda à norma da ABNT para esses produtos e para todos que nós comentamos até agora. Aqui são exemplos dos tachões. E nós temos um outro produto, que ele é um produto para recobrimento de pinturas. Nós sabemos que as prefeituras, principalmente, eles costumam comprar tintas brancas, tintas amarelas, azuis, vermelhas e a tinta preta. Aí nós perguntamos sempre, qual o fator da tinta preta na sinalização? Nós vamos fazer o recobrimento. Só que, geralmente, essa tinta, ela tem uma cor que se destaca, ela tem brilho, ela tem baixa resistência à abrasão e, no final, ela não recobre, ela não corrige a sinalização. Ela acaba se destacando mais do que a nova demarcação. Então, por isso que nós trabalhamos com uma tinta de alta resistência à abrasão, da cor do pavimento, 7 tonalidades para se aproximar o máximo possível da cor do pavimento, e fosca, para que ela não cause o brilho, que depois vai aumentar a visibilidade dela na faixa, principalmente de dia. Você corrigiu uma pintura, aplicou uma faixa tracejada ao lado, passou 15 dias, desgastou, você tem 2 pinturas no local. Então, existem várias fórmulas de você remover essa pintura. Mas, nos casos onde a opção seja a aquisição de tintas, que se compre uma tinta, ou que se especifique uma tinta, que consiga garantir minimamente que este recobrimento não garanta que a pintura anterior se destaque mais do que a nova pintura. Utilização das normas técnicas. Nós temos a ABNT, não vou me alongar, porque nós temos depois do intervalo o técnico falando só sobre a ABNT, mas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é responsável pela elaboração das normas brasileiras, que são elaboradas pelos seus comitês, a ABNT-CB. De acordo com o Estatuto da ABNT, ela serve para promover a elaboração de normas técnicas, fomentar seu uso nos campos científico, técnico, industrial, comercial, agrícola e correlatos, mantendo-as atualizadas, apoiando-se, para tanto, na melhor experiência técnica e em trabalhos de laboratório. Ou seja, quem utiliza o material, no caso, a própria prefeitura que faz uso desses materiais, é o melhor laboratório para nos dizer e mesmo basear a ABNT no progresso das novas tecnologias. Então, é fundamental que se use minimamente as normas da ABNT e que se abra os setores de trânsito, abra-se pesquisas, discussões técnicas para melhorias de novos materiais, para que se progrida no concurso científico da melhoria dos materiais. Porque, por mais que façamos pesquisas, se não tiver o apoio de campo, que vai testar, utilizar e nortear, nós não vamos conseguir dar o cunho científico necessário para a elaboração de novos produtos. Mais ou menos em 2002, nós fizemos a primeira aplicação de plástico a frio na CT de São Paulo. Ficou em observação e testes durante 8 anos. Na época, a pessoa que já faleceu, o Gebara, ele andava com 10 pastas sobre a mesa, falando sobre a avaliação desse material. Hoje, isso já é uma realidade, já está sendo adquirido, comprado, e mesmo todos que foram contra essa nova tecnologia, hoje reconhecem que é um produto
que traz custo-benefício para quem aplica. Então, é para isso que nós falamos. A BNT ela vai normatizar, mas nós precisamos que pessoas como todos que estão nessa mesa busquem essas tecnologias e que vocês as utilizem, as aprovem, teste e conheçam os materiais, para que os próximos editais não venha sendo colocado tintas de boa qualidade, mas que se saiba o que você está querendo comprar, saiba qual o produto que está sendo especificado, que está sendo colocado. Outra coisa também é de suma importância a exigência de laudos que comprovem na entrega do produto que os mesmos foram produzidos e aprovados dentro desses critérios mínimos de qualidade. A primeira barreira para se adquirir um produto de qualidade é no momento que se está se fazendo o termo referencial técnico de um edital. É ali que você coloca que precisa ter um fabricante, que precisa ter qualidade, que precisa atender minimamente as normas da BNT. Mas, no recebimento desse material, este controle ele continua. Ele continua quando você recebe um laudo, quando você observa se esse laudo ele é pertinente àquele lote que foi entregue. Eu já cheguei em alguns locais que falaram assim, olha, a tinta está durando 6 meses, mas está o laudo aqui do material. As especificações, não com o intuito simplesmente vamos vender mais produtos. Não, mas vamos melhorar a qualidade dos produtos. Vamos utilizar o máximo cada laboratório, cada empresa que busca tecnologia, que busca colocar no chão a garantia da segurança dos motoristas. Tão importante é o desenvolvimento de novos materiais, que serão a mola propulsora do avanço tecnológico visando a segurança viária. Eu agradeço a todos pela paciência, espero que... Por favor. Olha, no caso, nenhum dos dois. A água RAS, ela não é um solvente verdadeiro para as tintas acrílicas, né? Você teria que ter um diluente que ele seja compatível com a tinta, e de preferência, sempre do mesmo fabricante. Solvente, diluente do mesmo fabricante da tinta. Eu sei o que eu coloquei na minha tinta e vou fazer um diluente à altura para garantir a solvência desse produto. A água RAS ela não é um solvente para tinta de demarcação viária. Ela pouco corta, você precisa colocar uma quantidade grande, porque é um solvente alifático no meio aromático. Nada. Muito obrigada a todos.